Em Salmos 46, versículo 7. Essa palavra nós recebemos ela domingo passado à noite, mas Deus tem uma renovação em cima dela. Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero que você se atenta e leia comigo, aleluia, nessa versão que está aqui no telão. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Vamos lendo 3. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos ler em dois. Respira fundo. Vamos ler respeitando essa vírgula, esse ponto e vírgula, para você ter a dimensão nessas duas falas. Você fala, o Senhor dos exércitos está conosco. Você vai falar, o Senhor dos exércitos está comigo. E o Deus do Aguinaldo, o Deus da Sandra, aleluia, é o nosso refúgio. Você vai falar o seu nome, tá bom? Você vai trazer isso para a primeira pessoa. 1, 2, 3. Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Mais uma vez. Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé que eu quero orar com você. Eu tenho uma palavra para mudar a sua estrutura de vida. Foi Deus que te trouxe até aqui, porque hoje você vai sair daqui franando, você vai sair daqui voando, aleluia. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, segura na mão dela com fé, com força, como um crente pentecostal, aleluia. Pode apertar até ela dar glória a Deus, aleluia. Segura, aleluia. Ó Deus, é na autoridade do nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que através da unicidade, aleluia, dessas mãos estendidas ao lado, aleluia, nós vamos entrar, aleluia, numa oração tão poderosa, Senhor, que o céu vai descer, aleluia, que o céu vai se abrir, aleluia, ao nosso favor. E hoje nós vamos ter o cetro de Deus, aleluia, estendido ao nosso favor, e nós vamos sairmos desse culto, dessa celebração, de posse do favor de Deus, aleluia, sobre a nossa vida, do favor de Deus sobre a nossa família, do favor de Deus sobre os nossos familiares, do favor de Deus sobre tudo aquilo que Ele já falou que iria fazer ao nosso respeito. Esse é um culto, aleluia, aonde a liberação da palavra, aleluia, vai alcançar o meu coração, e vai ser como está escrito na palavra de Deus, que no mesmo dia que você semear, vai ser o mesmo dia da colheita. Receba essa palavra como algo dos céus para a tua vida, em nome de Jesus. Pode tomar posse e sentar. Aleluia. Irmão, aplauda. Se é para aplaudir, aplauda mesmo. Amém. Amados, o que nós estamos vendo é um ano findando, é um ciclo vicioso sendo terminado, e nós estamos com a expectativa de um ano muito bom. Nós estamos com uma expectativa de alguma coisa que poderá acontecer em 2019, mas você está esquecendo que ainda faltam dias para novembro, e falta ainda um mês todinho de dezembro, e o Senhor tem me impulsionado a falar isso, aleluia, na autoridade do Espírito de Deus, sobre como nós devemos se comportar na fé. Porque o Deus de Jacó, o Deus do Aguinaldo, o Deus da apóstola Sandra, o Deus da pastora Cristina, o Deus do pastor Cerejo, o Deus do pastor Bruno, da pastora Luana, do Isaac, dos pastores Guto, aleluia, da sua esposa, o Deus que nós servimos, aleluia, a Bíblia fala, ainda que uma mãe que amamenta esqueça de dar de mamar o seu filho, mas Deus não se esquecerá de você, porque Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele.
Toda vez que Deus olha para as mãos dele, Ele lembra de você. Fala para um crente aí, toda vez que Deus olha para suas mãos, Ele lembra de mim e de você. E o que eu preciso trazer de revelação para a tua vida hoje, é que, por exemplo, existem níveis de relacionamento com Deus, e eu quero que você suba de nível nessa manhã, na noite, no culto dessa noite. Não perca, venha, porque Deus está falando muito forte. E você percebe que um dos profetas muito famoso através das escrituras, profeta Elias, ele, quando você começa a olhar a vida dele, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, você começa a perceber a forma como ele se relaciona com Deus, a forma como ele, aleluia, começa a trilhar um caminho junto ao Senhor. Abram a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesse ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que nós aprendemos aqui? Que Elias, ele estava diante de Deus, e por estar diante de Deus, ele começou a se manifestar a vontade de Deus sobre a vida dele. Vocês já perceberam? A minha mulher é assim, ela percebe, quando eu começo a ir muito para o sul, aqui no Brasil, você tem diversos vocabulários, e você começa a conviver com as pessoas do local, e aí você começa a pegar a fala deles, né? Você começa a pegar assim, naturalmente a fala. O pessoal do sul gosta muito de falar de guri, pilas. Ele fala, me dinheiro, fala 10 reais. Ele fala, me dá 10 pilas. Quanto que é? 10 pilas, 8 pilas, 20 pilas, né? Você vai comprar um pãozinho, ele fala, dá uma cacetinha. Pãozinho e cacetinha para eles. Se chegar aqui na padaria, me dá uma cacetinha, o cara dá uma paulada na tua cabeça. Se for do norte, ele já pula com a faca na mão. Então você começa. E aí eu comecei agora, estou fazendo muita coisa em São Luís, e lá o pessoal, ele tem o costume de falar agoniado. Eu estou agoniado. Agoniado é quando você está desesperado. Não, agoniado é quando você está com muita coisa para fazer. Eu estou agoniado hoje. É uma coisa normal. E o que acontece com Elias? Elias começou a orar e começou a estar muito constantemente na presença de Deus. Então, estava acontecendo uma situação que Israel, eles tinham, aleluia, sido acometido de um incidente onde Acabe casa com Jezabel, uma mulher completamente estranha aos costumes de Israel, e essa mulher muda o coração de Acabe e começa a fazer as maiores atrocidades com o povo de Israel. Então o povo de Israel, eles começaram a perder a noção de quando era Deus falando, e de quando era Acabe falando, de quando era Jezabel falando, porque a Jezabel, ela professava os deuses, os balaitas, elas professavam um deus Baal, mas ela estava ali liderando a situação, e o povo de Israel, eles ficaram cocheando em dois pensamentos. Por quê? Então Elias, aleluia, ele diante da face do Senhor, ele chega para Acabe: Acabe,
não vai chover, e nem vai cair orvalho durante os próximos tempos, diante da face do Deus que eu estou, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, não vai chover e nem orvalho ao amanhecer cairá sobre as árvores. Então, o que acontece? Deus, Ele assina embaixo. O que eu quero mostrar para você é que quando nós estamos num relacionamento forte com Deus, nós começamos a determinar algumas coisas, não pela tua força, não pelo aquilo que você pode, mas em cima daquele Deus que está, aleluia, vivendo aquele momento contigo. Você está conectado, você está junto ao Senhor. Então você começa a professar uma fé diferente. Nós fomos acometidos de grandes milagres esses meses. O pai da minha esposa estava muito doente, mas muito doente, muito. E ela saiu completamente desesperada, porque o pessoal estava chamando para, olha, junta a família, porque não dá mais. E eu liberei uma palavra para minha esposa. Eu não liberei uma palavra para uma pessoa que eu ia ver hoje, nunca mais ia ver. Eu estava falando constantemente. Eu fiquei 3 noites em oração. 3 noites eu dormia de joelho, porque eu estava orando, daqui a pouco eu dormia. Quando eu acordava, eu firmava o joelho, começava a orar, daqui a pouco eu dormia. Eu passei 3 noites, mas eu liberei uma palavra para ela, falei assim: Sandra, o seu pai não vai morrer. O seu pai não vai morrer. O Deus que eu sirvo, Ele manda eu profetizar na vida do seu pai. O médico chegou para ele e falou assim: seu Sebastião, eu tinha o seu, como chama? O seu óbito assinado, e agora eu estou assinando a sua alta. Eu já tinha assinado o seu óbito. É alguma coisa de Deus. Ou seja, às vezes, irmãos, você começa a se relacionar com Deus em oração, jejum, comprometimento, santificação, separação, que você começa a professar segundo a tua palavra, e Deus consolida. Deus consolida. E aí o que acontece? Ele libera essa palavra e Deus consolida, porque a partir daquele momento, pastor Bruno, não choveu e nem orvalho caía sobre a terra. E aí então ele chega para Elias e fala: agora eu quero que você vá para o ribeiro de Querite, e lá eu vou preparar os corvos para que te sirva. O segundo nível de relacionamento é quando você começa a obedecer a Deus. Quando você começa a obedecer a Deus em causas inusitadas. Fala para o seu irmão: o primeiro nível de relacionamento é quando eu começo a falar com a influência de Deus. O segundo nível é quando eu começo a acreditar em coisas inusitáveis. Por quê? Ele falou que não ia chover e que não ia cair orvalho, e Deus libera ele para ir para o ribeiro de Querite, e a Bíblia fala que os corvos, você conhece a origem dos corvos? Olha só como que é a origem dos corvos. Quando eles têm os seus filhotes e está numa temporada de abundância, ele deixa o filhote no ninho. Quando ele tem o filhote e está em momento de escassez, ele empurra o filhote do ninho, para não faltar comida para ele. Pum! Quando já está faltando comida,
ele mata o filhote e come. E Deus pega um pássaro com essa característica e fala: todo dia ele vai servir pão com carne de manhã, pão com carne à noite, e você vai beber do querite. O segundo nível de fé é quando você começa a acreditar em coisas inusitáveis. O terceiro nível de fé é quando a água que estava, aleluia, correndo no ribeiro do querite, secou. Elias acordou cantando, aleluia, a promessa está em pé. Aleluia. E ele, quando ele abre a porta da caverna, aleluia, ele vê que o ribeiro secou. E os corvos vinham, não trouxeram pão com carne. E aí ele escuta uma voz: ei, Elias, aleluia, assim diz o Senhor, sai desse lugar e vai para 400 quilômetros, aleluia, uma cidade chamada Serepta de Sidom, e lá eu preparei uma viúva para te sustentar.